Imagina se eu não tivesse sua voz pra me aconselhar. Olá, princesas e princesos! Hoje é sábado e dia 9 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Hoje eu quero falar de uma das pessoas mais importantes da nossa vida. Vou parabenizar essas pessoas maravilhosas que nos deram a vida. Mais importante, a mamãe, que nos deram a vida. Não só elas, mas elas tiveram uma ajudinha que foi dos nossos pais, porque ninguém vem do nada, né? Acima de tudo viemos de Deus, mas ninguém plantou uma sementinha. E segundo, assim, segundo não, né? Não sei. Quero parabenizar teu pai por ter plantado a sementinha na mamãe. Atrevidinho. E foi lá você, espermatozoide vencedor, que foi lá valente e venceu todo obstáculo e tá aí hoje, né? Vivo, forte, guerreiro. E mais importante, a mamãe, por ter passado 9 meses ali te aturando e depois de 9 meses ainda te aturar. Ter dado o amorzinho dela, o amorzão dela por ti. Só nasceu, passou toda aquela dor, ainda tem aquela dor, né, de tu pedir. E muitas vezes a gente não dá valor pra isso, a gente explora demais, a gente pede demais, a gente não vê que a mãe às vezes trabalha pra nos sustentar. A gente não para pra pensar, né, que às vezes a gente é meio injusto, porque elas aturaram a gente ali 9 meses, passando dor, já tem a TPM, que é um inferno, que é um saco. Agora imagina com uma coisa estranha dentro da pessoa, já é um vucu-vucu. E é um ser diferente, um corpo estranho dentro, que tu não sabe nem o que vai se transformar, né? Então, e dentro da mãe, ela já começa a amar aquela coisa que ela nem sabe o que vai ser, não sabe nem o que vai se tornar, não sabe nem o rosto, e ela já ama sem nem saber o que é, uma coisa que pra ela ali é visível e ao mesmo tempo invisível, né? Não sei se vocês estão entendendo meu raciocínio, porque eu sou meio assim, né? Então, mãe é a pessoa ali que alimenta, se alimentando, ela já alimenta a gente. E ela dá todo o amor, todo o cuidado. E ela tá ali, né? Às vezes ela passa por dificuldades e ela faz de tudo pra ter a gente. E ali na hora do parto, ela sofre, né? Porque eu acho que deve doer demais, gente. Nossa. Tem mães que deixam a própria vida pra ter o filho. Então, mãe é mãe. A gente tem que agradecer e hoje eu quero parabenizar todas as mães que passaram 9 meses depois praticamente a vida ali do filho, dedicando todo o trabalho, todo o esforço. E assim, né, se eu fosse mãe eu acho que eu estaria falida, porque o que eu gasto, quer dizer, o que a minha mãe gasta comigo, mais o que eu gasto, eu já estaria falida, ainda mais gastar com meu filho, imagina. Então a gente para pra pensar no que uma mãe faz por um filho. É impressionante. E a gente tem que aprender que o Dia das Mães não é só um dia que a gente vai lá e compra um presente e dá pra ela como se nada fosse nada, como se isso fosse suprir todos os 9 meses que elas passaram ali aturando a gente naquela barriga, tendo dor, contração e aflição. Não é só um dia. O Dia das Mães é todos os dias, porque elas estão com a gente ali, né? Tem alguma coisa na escola, lá vai a mãe correndo. O filho tá doente, ela larga o serviço, vai lá. E ai da professora que falar do filho. Ai da professora que dizer que o filho respondeu, né? Ela defende mesmo o filho estando errado. Isso é incrível. Mas dentro de casa ela vai lá, por que tu respondeu pra professora? Por quê? Mas na frente o filho é um santo, né? Em casa, ó, couro contra. Ela tem um dom, assim, de defender o filho com unha e dente. Se eu não tivesse o seu ombro pra poder chorar. Também a gente não pode só, tipo, valorizar a pessoa que é a pessoa mãe, porque tem muito pai que é mãe. Tem mãe também que é pai, que além de ter o Dia das Mães, ela tá todo dia fazendo papel de pai. Tem avó que vira mãe.
avô que vira mãe, tem tia que vira mãe, tem muitas formas de mães hoje em dia. E a gente tem que valorizar essas pessoas que estão do nosso lado, que é o amor no próximo, que às vezes a gente não valoriza as pessoas que nos dão carinho, que cuidam da gente como se fossem nossas mães, e principalmente as nossas mães. E elas são pessoas grandiosas. Essas pessoas a gente não estaria aqui hoje. Não importa se foi vó, avô, pai ou mãe, se foi a mãe sozinha ou o pai sozinho que criou, não importa. É o papel de mãe que exerceu e deu todo o carinho pra gente ser criados. E não importa se a pessoa foi criada no orfanato, isso foi um propósito que um dia essa pessoa vai poder dar o amor que ela não... O amor não, né? Não, ela vai poder dar pra um filho que ela vai ter o que ela não teve. Então isso foi um propósito, porque ela vai poder dar pra criança, né? Que talvez isso vai ser necessário. E não é porque a pessoa não teve pai ou não teve mãe que isso vai afetar em alguma coisa. Às vezes a gente recebe todo o amor e carinho de outra pessoa que talvez a gente não ia receber de um familiar. E hoje a gente tem que agradecer muito a nossa mãe. E às vezes a gente não precisa agradecer só com um presente. O que adianta a gente ir lá e dar um presente, sendo que todos os dias a gente não valoriza isso. A gente mete a boca na mãe, desvaloriza, ela pede um abraço, a gente não dá. Ela chega cansada, a gente não lava uma louça, né? Então a gente tem que valorizar, é isso, as pequenas coisas, que não é um presente que vai suprir isso. E quando ela não estiver mais aqui, o que valeu o presente? Mãe não é só um presentinho. Tu vai sentir falta de um abraço que tu não vai poder dar, porque a flor tu pode ir lá no cemitério e botar lá no cemitério como um presente. Tu vai poder ir lá e botar uma camiseta como um presente pra ela no cemitério, mas em um abraço tu vai conseguir dar? Então é isso, né? É valorizar a pessoa ainda enquanto ela é viva, e o que tu tens pra falar, tu tem que falar pra ela ou pra ele, quem for que te criou, todos os dias, valorizando o esforço que a pessoa tem pra te criar. Sei que sempre pede oração. A gente às vezes magoa as nossas mães falando, eu queria que tu fosse como ela. Ou a gente fala, né, por que a minha mãe não é como a tua mãe? Só porque a mãe proíbe de alguma coisa ou algo assim. Mas isso não quer dizer nada, sabe? Porque às vezes a gente machuca com alguma coisa que não devia, com palavras precipitadas. Porque o que seria da gente sem a nossa mãe, sem a nossa família? Talvez a gente não ia se adaptar com uma família diferente. Porque a nossa mãe, ela dá tudo pra gente. E se a gente fosse criado por outra família, será que eles iam se adaptar com o nosso jeito, com as nossas características? Talvez não. Talvez a gente não se adaptasse com eles, como a gente acha que eles são tão bons, tão superiores. E ninguém é melhor que ninguém. Talvez a gente tá aqui por algum motivo, né? Porque eles são os melhores que podem ser pra gente. E a gente bota uma imagem muito diferente, muito superior nos outros, que a gente não põe na nossa família. E a gente acha que os outros são melhores, e talvez são melhores. Mas a nossa também é melhor. Então a gente tem que valorizar isso, valorizar a nossa como a gente valoriza a dos outros. Por isso que eu amo a minha família, mesmo que às vezes a gente se mate tudo. Porque Deus fez essas circunstâncias, fez com que fosse essas circunstâncias, que tu fosse exatamente criado da maneira que tu é criado. Ele não fez nada como não deveria ter sido feito. Acho que eu falei certo. Ele sabe exatamente onde ele põe cada coisa, cada pessoa. Então, se a tua mãe é meio louquinha, entre aspas, ela é exatamente como ela deveria ser. Então, todo mundo erra, todo mundo tem problemas. Nenhuma família é perfeita. Às vezes tu na outra família, tu não se encaixaria como tu se encaixa na tua. Então cada um vai ser criado da maneira que deve.
Porque se eu fosse criada por outra família, talvez eu não ia me adaptar tão bem como eu me adapto com essa, como eu me mato com essa, como a gente volta a se falar no mesmo dia, como a gente se implica. E isso é a graça, assim, na família, porque a gente tem aquelas briguinhas toscas, mas isso faz parte, mas a gente tenta mudar, a gente tenta melhorar e acertar, né? E se não fosse a nossa mãe educando e fazendo de tudo isso, a gente não ia ser quem a gente é, e isso vai da gente também. E cada ensinamento dela a gente vai levar pra nossa vida. São lições que nunca esqueci. Me sinto tão segura quando sigo que contigo. É aquele ditado, né? Aprendi. É que a minha mãe disse, os bordões que toda mãe fala. Olha, se eu for aí eu achar... E é incrível, ela vem no quarto e ela acha, a gente procura por tudo, mas se a mãe vem aqui, ela acha. Não sei qual é a mágica, não sei. Bem que a minha mãe disse, bah, eu tinha que trazer o guarda-chuva. Ah, minha mãe disse pra mim trazer o casaco. E é sempre aquela coisa, nossa mãe sempre avisa, sempre avisa. E se a nossa mãe avisa, é sempre pro nosso bem. E ela nunca vai falar alguma coisa que é pro nosso mal, como Deus também nunca faz nada pro nosso mal. Se a gente tá na família que a gente tá, é pra alguma coisa boa e pro nosso bem. E por isso que eu quero dizer que eu amo a família que eu tô, a família que a minha mãe me criou, que Deus me botou, e que eu amo essa coisinha aqui que a minha mãe fez, que criou junto comigo, essa coisa aqui chata. E dizer que a gente ama a nossa mãe. Mãe, a gente te ama muito. E todas as mães são amadas pelos filhos, mesmo que eles não demonstrem. Devolve meu sorriso quando eu choro. Se eu desisto, me renova a esperança. Além do tempo, pra você eu sou criança. Se eu te honrar, terei meus dias prolongados. Nossos caminhos nunca vão ser separados. Por teu amor foi que Jesus me abençoou. Muito obrigado, mãe, por tudo que eu sou.